Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, incendeia a tua igreja, incendeia o teu povo, Senhor, com a tua glória, com o teu poder. Incendeia, Senhor, a tua igreja com mais de ti, que nós possamos sentir mais da tua presença, mais da tua vida em nós, muito mais, Senhor, de ti em nós. Pai querido, que a tua presença em nossas vidas seja algo grandioso, Senhor. Continua falando conosco. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Sente-se aí, fique à vontade. Livro de Salmos, capítulo 20. Inicialmente nós vamos ler somente o versículo 7 e depois faremos a leitura ainda deste salmo e de outros textos. Salmo capítulo 20, versículo 7 diz assim, ó: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Vamos ler juntos mais uma vez? Essa versão que está aí é a Almeida Corrigida Fiel, né? Vamos ler nessa versão que está aí mesmo, pode ser. Vamos lá juntos? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Vamos mais uma vez? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor, nosso Deus. Amém, irmãos? Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre confiar em Deus. O Salmo 20 é um salmo que fala muito sobre isso. O Salmo 20 foi um salmo que foi escrito por Davi. Davi escreveu este salmo. E muito provavelmente o Salmo 20 e o Salmo 21, eles foram escritos um seguido do outro. Na Bíblia está nessa disposição, mas muito provavelmente possa ter acontecido que um vem complementar o outro de fato. O Salmo 20, falando sobre uma preparação para enfrentar uma guerra, e o Salmo 21, o retorno desta guerra. Então, no Salmo 20, eles estavam se preparando para uma grande luta, para uma grande guerra, e no Salmo 21, eles já estavam voltando dessa guerra, voltando dessa luta, e vinham alegres com o que Deus havia feito, com o que Deus havia operado em suas vidas. E falar de confiança, irmãos, é algo que eu acho muito importante para este momento, porque hoje, irmãos, nós vivemos um tempo que não sabemos em quem confiar. Não sabemos em quem confiar. Há pouco nós fomos bombardeados com essa notícia que houve esses transplantes na área da saúde e que eles estavam infectados com o vírus do HIV. Acho que os irmãos acompanharam isso nos noticiários. Imagine aí, irmãos, vi várias pessoas falando sobre isso. Imagine o médico indo dar essa notícia. Não tem uma ótima notícia para você. Aquela história que eu tenho uma boa e uma ruim. Pensou? Né? A boa é que o transplante deu certo, a boa é que as coisas foram boas, não teve rejeição, está tudo bem, mas a ruim é que o órgão que você recebeu estava infectado com o HIV e a partir de agora você é positivo para HIV. Aquela pessoa que antes estava condenada a uma vida com muitas complicações, ou quem sabe até a perder a sua vida por conta daquele órgão que estava com problema, agora ele vai passar também o resto da vida lutando contra questões do soro positivo. De maneira, irmãos, que difícil confiar no sistema de saúde também, né? E é difícil a ponto, quem tem filhos ou que lembra, ou os menores,
que muitas vezes nós vamos ao médico e sem nunca a gente ter estudado nem biologia direito, a gente tem que falar, olha o ouvido do menino também, porque a garganta, mas olha o ouvido, porque está doendo a garganta, mas de repente tem alguma coisa no ouvido também, e aí às vezes ele não quer olhar o ouvido e outra coisa. Vivemos um tempo, irmãos, que não sabemos em quem confiar. Se formos aprofundar ainda mais sobre questões médicas, uma série de contradições que vivemos, né? Se você for a um médico, ele vai dizer que comer ovo é ruim. For em outro, ele vai dizer que é a salvação para a sua vida. Você vai em algum lugar, eles vão falar que fazer ou viver determinadas práticas é bom. Outros vão dizer, não, se você fizer isso daí, você vai morrer. Não tem como confiar naqueles em quem nós confiamos a saúde. E vimos isso muito grande agora nessa pandemia que vivemos, que era uma decisão política sobre que vacina, em que momento, quem tomaria, como isso aconteceria. Não era uma decisão técnica de dizer, olha, isso aqui tem que ser assim, porque a medicina diz que é assim, a ciência comprovou que é assado. De maneira, irmãos, que o ideal é nunca precisar do sistema de saúde, porque quando a gente precisa, a gente vive muitos dilemas. Mas isso é só um exemplo. Se eu for falar aqui do sistema político, muito pior ainda, né, irmãos? Nós conseguimos ver que o modelo brasileiro, que seria um modelo de colisão, não funciona. A gente vê, na verdade, inimigos políticos se tornando amigos simplesmente para ganhar um cargo público, para ganhar alguma coisa. Não existe um ideal, assim, eu tenho esse ideal, eu luto por ele, eu vivo por ele. A vergonha no meio político é ainda maior, irmãos. Não temos nem como acreditar no que acontece, porque tudo parece ser um grande reality show e não temos como confiar. Se no sistema de saúde é difícil, no político é mais ainda. As nossas leis, meus irmãos, é muito pior. Não existe segurança jurídica para nada. Aquilo que nós falávamos sobre julgado, processo, né, que correu todo o rito, muitas vezes ele não é obedecido. Vivemos uma crise nas leis, vivemos uma crise nas decisões, de maneira que não sei se você já precisou, mas aqui o estado do Acre mesmo tem um tempo médio para resolução de processos altíssimos. Nosso processo, além de ser caro, o custo processual é caro, o tempo médio de um processo é altíssimo. Você que precisa de algo para resolver a sua vida, tem um litígio que demora 5, 6, 7, 8, 10 anos. Isso falando causas comuns, porque se eu estiver falando de inventário, muitas vezes a gente vai para 15, 20 anos. Nas polícias, que durante muito tempo, nas pesquisas, era o que mais as pessoas confiavam, durante muito tempo, em pesquisas diretas, a Polícia Federal era um dos órgãos que eram de maior credibilidade. E as pessoas dizem, quando eram perguntados em pesquisa sobre isso, a Polícia Federal era o órgão que era campeão sobre credibilidades voltado para isso. Mas hoje também, meus irmãos, essas mesmas pesquisas falam no descrédito, na não confiança, na falta de parcialidade, de maneira que é difícil olhar para uma instituição e dizer assim, eu confio nessa instituição. Não poderia deixar de falar, mas hoje também a grande sujeira que é dentro das igrejas também, né, irmãos? As igrejas que talvez já foram, eu sou de um tempo em que as pessoas diziam, não, lá vem o irmão da igreja, e ele podia viver uma vida tranquila,
Já falei aqui várias vezes para os irmãos, na época que tinha uma passarela que cruzava o aeroporto velho ao bairro Ayrton Senna, muitas vezes na década de 90, quando nós íamos evangelizar, nessa passarela era um ponto de pedágio, que para passar por lá tinha que pagar pedágio naquelas, não existiam com essa maneira organizada aqui no estado do Acre as facções, mas já existia a criminalidade, as pessoas cobravam, e quantas vezes eu passei por esta ponte e as pessoas que ali estavam viam a Bíblia, e eu nem era pastor, mas eles diziam, é o pastor, ninguém mexe com o pastor, deixa o pastor passar. Quantas vezes isso aconteceu? E quantas vezes isso foi respeitado? De maneira que hoje a gente, acompanhando o jornal e acompanhando muitas coisas, a droga vai dentro da Bíblia muitas vezes agora, vai dentro do cantor cristão, dentro de muitas coisas, e até a instituição religiosa está descredibilizada. Por isso vivemos um tempo que é difícil saber em quem confiar. E o pior, às vezes confiamos em algo e vivemos grandes decepções. Confiamos no plano de saúde e quando precisamos dele, ele falha. Precisamos às vezes desse mesmo plano que nós achávamos que era tudo, mas uma leitura não muito boa, um preço que evoluiu, porque independente do tempo que você tenha, do que você está vivendo, com a sua idade ele fica até cada vez mais caro, mas muitas vezes que se precisa do sistema de saúde, você não é atendido como esperava. Às vezes a estabilidade do emprego, achamos isso muito importante, confiamos nessa estabilidade, mas vem as crises, vem os problemas, aqueles que são mais vividos, né? Vão lembrar do plano Collor, do plano Bresser, e lembrar de que a importância, e lá não, eu vou guardar o dinheiro na poupança para isto, e de repente por uma situação política do país, eles que tinham dinheiro agora não tinham mais, e viviam um período de inflação que o dinheiro não servia para praticamente nada. Então muitas vezes essa mesma estabilidade de um emprego passa a ser algo que não tem muito valor também. Conheço pessoas de empresas que viveram a privatização, que viveram várias coisas, que veio os processos de demissão, que viveram verdadeiras tragédias dentro da sua família. Às vezes confiamos em amigos influentes e às vezes eles se vão. Até na Bíblia nós percebemos algo assim, né? Quando José levou sua família para o Egito, foi uma bênção. Eles comeram, tiveram casas, ficou tudo muito bem. Aí o faraó morreu e assumiu ao trono um faraó que não conhecia José e nem os feitos e o combinado que ele tinha com a família do José. Resumindo, todos viraram escravos e viveram a escravidão de 430 anos, porque os amigos agora não eram mais influentes, porque os que estavam no poder agora não eram mais aqueles que eram o que eles queriam que estivesse no poder. E aí tudo mudou. Houve uma verdadeira dança das cadeiras lá no Egito e eles mudaram. Então os amigos influentes que eles confiaram não serviu mais, a estabilidade não serviu mais, às vezes a certeza da saúde ou da escola com esta ou aquela qualidade. Muitas vezes, irmãos, buscamos muitas coisas em que confiar. Buscamos muitas coisas, queremos ter muitas cartas na manga. Se acontecer isso, eu tenho aquilo, se acontecer aquilo, eu tenho aquilo outro, e nos enchemos com muitas coisas. Mas a verdade é que muitas vezes, quando precisamos, não sabemos mais em quem confiar. A Bíblia fala até de um amigo, o meu melhor amigo, me feriu o calcanhar. Ele está falando sobre me trair. Isso pode acontecer. A Bíblia ainda diz que acaso poderia uma mãe que ainda amamenta o seu filho se esquecer deste filho?
E mais uma vez ele colocando uma condição quase que impossível, mas real já hoje, de pessoas que abandonam os seus filhos, ou que têm um contato muito ruim. Eu falei sobre isso na escola bíblica alguns meses atrás, de muitos filhos que são tidos como órfãos, mas de pais vivos, mas devido à sua ausência. De maneira que confiar em muitas dessas coisas, irmãos, confiar em muitas dessas coisas só tem causado medo, desestabilidade, estresse, ansiedade, tem causado muitas vezes em nós doenças emocionais, tem causado muitas vezes em nós, irmãos, uma preocupação com o dia de amanhã terrível. Por isso que no Salmo 20, um salmo que Davi provavelmente estava indo para uma das suas batalhas, e aqui era uma batalha física mesmo. Davi estava indo guerrear contra um povo, e aquilo era a luta para garantir a sua vida. Aquilo era a luta para garantir a existência do seu povo e da sua família. Muitas vezes eu e você também saímos à luta. Saímos à luta para garantir a nossa vida. Saímos à luta para garantir a existência ou a sobrevivência da nossa família. Muitas vezes também eu e você saímos à luta para poder vencer nesse mundo que está cada dia mais difícil, competitivo e complicado de achar em quem confiar. E é num cenário como este que o Salmo 20 é escrito em formato de uma música, entregue ao chefe da casa do Senhor para cantar isto que foi lido em forma de uma canção. E esse salmo se divide em 3 partes. A primeira, que o povo deseja algo para o rei. A segunda, uma resposta do rei para o povo. E a terceira, uma oração do rei ao Senhor. A parte que lemos é a parte da resposta do rei para o que o povo estava falando. O povo estava pedindo sobre dificuldade. No capítulo 20, no versículo 1, ele vai dizer aí: Senhor te ouça no dia da dificuldade, o nome de Jacó te defenda, envie-te socorro desde o santuário e te fortaleça desde Sião. Aqui ele está falando sobre condições, sobre o pedido que o povo estava tendo, estava vivendo, para que o rei fosse poupado e fosse cuidado. Era isso que ele estava dizendo. Senhor, que tenha um acordo, que ele te cubra, que você se regozije. Ele começa a falar sobre todas essas coisas. Mas de repente, irmãos, chega o momento em que o rei fala: agora eu sei que o Senhor salva o seu povo, no versículo 6. Desde do santo céu, com força salvadora da sua mão direita. Aí ele diz, o rei: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Como ele estava indo para a guerra, e a luta dele era uma guerra física, e quem tinha mais vantagem naquela época? Sem armas químicas, sem armas atômicas, sem drones, sem mísseis. Quem tinha vantagem competitiva na guerra era quem tinha mais cavalo, era quem tinha mais carruagens. Ele tinha vantagens. Quem tinha mais homens para lutar, ele que tinha vantagens. Então o que ele está dizendo aqui, quando ele diz uns confiam em carros, outros em cavalos, ele está dizendo assim: algumas pessoas confiam nas suas vantagens competitivas em relação aos outros. Algumas pessoas confiam no seu salário, na sua estabilidade financeira. Algumas pessoas confiam no seu plano de saúde. Algumas pessoas confiam porque já fizeram um procedimento, porque compraram o diferente, porque tem um backup para isso, porque tem uma reserva para aquilo. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Ele está falando,
Uns confiam, as pessoas confiam no seu diferencial. As pessoas confiam no que elas acham que é importante para viver. Elas confiam nas suas habilidades, no seu jeito, no seu jeito eloquente, no seu jeito inteligente, na sua psique. Cada um confia nas suas coisas, mas ele diz assim, mas nós, a versão que lemos fala, faremos menção. Na versão da NVI fala, mas nós confiamos. E quando ele diz faremos menção, ele está falando, mas nós nos apoiaremos, nós nos sustentaremos, nós confiaremos. Não é nos carros, não será nos cavalos, não será na vantagem que eu tenho. Nós confiaremos no nome do Senhor dos Exércitos. O salmista Davi, irmãos, está nos ensinando a confiar em Deus. Não confiar no meu braço, não confiar nas minhas habilidades, não confiar no que eu tenho ou no que eu possa ter, não confiar nas coisas que eu acho que estão na frente de outros. Ele fala, olha, pode ter gente que confia nas suas habilidades, pode ter gente que confia na sua forma de vida, mas nós não. Nós não confiamos nessas coisas, nós não confiamos na promessa que alguém fez, nós não confiamos no partido A, B ou C que está na política, nós não confiamos naquele que disse que faria alguma coisa, nós não confiamos no que juntamos e acumulamos até aqui hoje, nós não confiamos porque, meus irmãos, se eu for confiar nas minhas habilidades, se eu for confiar na minha vida, eu vou me encher de uma doença emocional, eu vou me encher de uma ansiedade, eu vou me encher, porque, irmãos, entenda isso, nada está sob o nosso controle. Você pode querer controlar tudo, você pode ser uma pessoa super planejada, você pode ser uma pessoa que gosta de calcular tudo, e você é daqueles que calcula e calcula de maneira fantástica. Mas nada está no nosso controle, irmãos. Nada está no nosso controle. Eu lembro assistindo os desenhos, né? E tinha um dos desenhos, aquele Tom e Jerry, né? Que era o gato e o rato. E às vezes o gato, ele fazia um planejamento para pegar o rato. Aí ele dizia, vai bater na bolinha, a bolinha vai bater na janela, que vai abrir a cortina vai soprar, que vai ligar o liquidificador, e o liquidificador, quando soprar, vai não sei o que, até que dava um jeito que era para pegar o rato. Ele nunca conseguiu. E às vezes que ele conseguia, algo saía do controle e ele perdia mais uma vez. Irmãos, não estou dizendo para você viver uma vida irresponsável, mas eu quero dizer que por mais preocupação que você tenha, por mais cuidadoso que você seja, por mais que você se preocupe, que você calcule todas as coisas, nem tudo está sobre o teu comando, você não tem um controle de praticamente nada. Praticamente nada. Por isso, melhor do que confiar nas minhas habilidades, melhor do que confiar nas instituições, eu quero te dizer que é confiar em Deus. Vale a pena confiar em Deus. E eu quero te dar algumas razões hoje. Por que confiar em Deus? Primeiro, Salmo capítulo 9, versículo 10. Olha só como diz o texto. Salmo capítulo 9, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Os que conhecem o teu nome, fazem o quê? Confiam em ti. Salmo capítulo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Os que conhecem o Senhor confiam nele. Irmãos,
Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu confio nele. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu sei que posso confiar e esperar nele. Hoje de manhã, depois da EBD, a gente estava conversando aqui e eu ouvi uma frase e eu repeti aqui para os irmãos. E a frase foi assim: olhando de longe, todo mundo é normal, né, irmãos? Olhando de longe, ninguém toma remédio, todo mundo dorme bem, né? Olhando de longe, todo mundo vive bem. Mas vai comer feijão com o cidadão? Vai comer farinha com ele? Você vai conhecer as suas falhas, vai conhecer os seus problemas, vai saber o que ele faz. Com o Senhor não é assim. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu confio nele, porque eu sei que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é maravilhoso. Quanto mais eu confio, conheço ele, eu vejo a sua grandeza. Um dia eu li num livro do pastor Hernandes Dias Lopes, ele falando o exemplo de um pai que queria falar para o filho qual era o tamanho de Deus. E ele, para usar aquele exemplo de qual era o tamanho de Deus, ele falou: filho, tu está vendo aquele avião lá em cima no céu que está passando na nuvem? Ele falou: tá, pai. Ele falou: Deus é daquele tamanho. Ele: daquele tamanho, pai? Que ficou tão... parecia tão pequeno, né, um avião lá em cima. Ele saiu de lá e foi para o aeroporto. Chegou no aeroporto, ele chegou num lugar bem próximo de onde estava o avião. Ele falou: olha, meu filho, aquele mesmo avião que tu estava vendo aqui em cima, esse aqui, ó, Deus é do tamanho desse avião. E ele falou: pai, mas agora ele ficou grande. Ele falou: quanto mais perto você está dele, maior ele é. Deus, quanto mais você se aproxima dele, mais você conhece que ele é santo, que ele é puro, que ele é eterno. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo a sua grandeza, o seu amor. Por isso ele diz aí no Salmo: aqueles que conhecem o teu nome, confiam em ti. Quem não confia em Deus, irmão, porque não conhece ele, não sabe o que ele faz, não sabe que ele é poderoso, não sabe o poder que ele tem, não sabe a grandeza que ele é. Por isso, meu irmão, confie no Senhor, porque quanto mais você se aproximar dele, quanto mais você conhecê-lo, mais confiança você terá dele. Isaías capítulo 26, versículo 4 diz assim, ó, Isaías capítulo 26, versículo 4. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Confie em Deus, porque todo mundo que conhece Deus, confia nele. Confie em Deus, porque só existe uma coisa, só existe um ser, só existe um algo que é eterno, e este é o nosso Deus. Só Ele é eterno, o restante é limitado, o restante hoje é, amanhã não é, o restante hoje está, amanhã não está, o restante hoje conhece, amanhã não conhece mais, o restante fala: antes eu pensava assim, agora eu penso assado. Não, Deus é eterno, Ele existe antes de tudo existir, tudo que existe só existe por causa dEle e por Ele. Por isso, confie em Deus, porque quanto mais você conhecê-lo, mais você vai confiar, porque Ele é o único eterno, a única rocha eterna, a única rocha que é para sempre, é o Senhor. Por isso confie no Senhor. O salmo bem conhecido, que é o Salmo 125, que nós já cantamos várias canções sobre esse salmo. Ele diz no versículo 1 do Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confie no Senhor, Ele é a única rocha eterna. Confie no Senhor, porque os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Não tem engano, meus irmãos. Confiar em Deus não tem esse negócio de Deus mais ou menos, me decepcionou, me feriu. Não, a igreja pode te ferir, o pastor pode te decepcionar, as instituições são falidas e podem errar contigo, mas quem confia em Deus permanece para sempre. Quem confia no Senhor, quem coloca no Senhor a sua confiança, a sua esperança,
permanece para sempre. Ele está dizendo aqui, ó, são como os montes de Sião, que firmes. Pode soprar o vento, pode vir a tempestade, pode vir um terremoto, mas eles permanecem firmes e não se abalam. Confie no Senhor, vale a pena confiar no Senhor. Salmo capítulo 24, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no monte santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o Salvador, lhes fará justiça. Do Senhor é a terra, e tudo que nela há. Confie no Senhor, porque tudo que existe é de Deus. Tudo que existe é de Deus. Os céus são de Deus, a terra é de Deus, os mares são de Deus, tudo que existe é de Deus. Confie naquele, meu irmão, que não está passando um tempo na política. Confie naquele que não é um ditador e que está lá perpetuando o seu nome, não. Confie naquele que tudo que existe é dele. Como João disse em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Ele. Por isso, meu irmão, vale a pena confiar em Deus, porque tudo que existe, tudo que se move, tudo que tem vida, tudo que tem fôlego, tudo que foi criado, foi por Ele, foi por Deus. Ele é o Senhor, Deus poderoso, que não há outro igual. Confie nele, Ele é a única rocha eterna, Ele é o único que vai fazer você permanecer para sempre. E tudo que existe, tudo o que existe, passou a existir por causa dele. Vale a pena confiar em Deus. Confie em Deus, meu irmão, porque o Salmo de número 86, no versículo 7, ele diz assim: no dia da angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Confie no Senhor, meus irmãos, porque Ele sempre vai te responder. Sempre. Ele sempre vai te responder. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele sempre vai estar ao teu lado. Deus nunca vai te abandonar. Você pode ficar longe dos amigos, longe da família. Você pode ir para um lugar muito distante, mas nunca será distante o bastante para Deus não estar lá com você. O quarto nunca será escuro o suficiente para Deus não estar lá com você. O seu medo nunca será tão grande que Deus não estará com você. Ele sempre estará com você. Confie no Senhor, porque Ele sempre responde. Às vezes a pessoa manda uma mensagem, alguma coisa, né? Aí o outro não responde às vezes porque não está podendo responder, não responde às vezes porque não quer responder, não responde. E aí as redes sociais criaram ou potencializaram um monte de doenças, né, irmãos? A pessoa manda mensagem, aí ele fica olhando, ele já recebeu. Eita, vamos ver se vai ficar azul se ele já leu. Não, eita, eu acho que o celular dele não marca se ele já leu. Ai, eu vou mandar uma mensagem no grupo. Que aí eu mando no grupo, aí eu vou lá em dados da mensagem, que é para ver se ele leu. Será se ele está lendo? Será se ele não está lendo só as minhas mensagens ou as outras também? Eu vou postar, a pessoa posta alguma coisa no Instagram, e aí ele manda uma mensagem: gente, ainda não curtiu a minha foto. Eu tenho que curtir, porque se não curtir, né? E às vezes a pessoa, o nome tinha até que mudar, né? Coisas boas e coisas ruins as pessoas curtem, né? Fulano morreu, eu vou dar uma curtida, porque fulano morreu, né?
Mas fulano e fulano não curtiu, ó. E não viu o meu status ainda. Irmãos, a gente está adoecido assim, num nível altíssimo, altíssimo. E olha, eu vou te falar uma coisa. Quiser falar com alguém, liga. O WhatsApp não é comunicador instantâneo, síncrono. Ele é assíncrono. Ou seja, um manda, aí o outro responde no momento que ele puder. Aí tem gente que fala assim, ó, bom dia. Aí ele fica esperando o outro dar bom dia para ele continuar falando. Não, irmão, pode falar. É um comunicador que é tipo uma carta, eu mando, aí o outro, quando lê e quiser responder, ele lê e responde lá. É assim, quando é para falar ao vivo, o cara liga, oi, tudo bem? Ai, tudo bem. Aí ele fala ao vivo. Irmãos, estamos adoecidos de um jeito assim, irmãos, acelerados, de um jeito que um vídeo é terrível. Se você tiver um vídeo de 30 minutos, cara, meu Deus, 30 minutos, o cara põe na velocidade 2, que fica... E ele entende o que está sendo lido, ele entende o que está falando lá, e depois ele responde aquilo na velocidade 2. Irmãos, talvez ficamos assim, porque perguntamos e não tivemos respostas. Porque falamos e alguém não respondeu. O nosso Deus, Ele sempre responde. Sempre responde. Nem sempre Ele faz o que eu quero. Isso é outra coisa. Tá? Mas Ele responde, dizendo, não, espere, minha graça te basta. Fica na bênção aí com isso aí que tá bom para ti. Né? Nem sempre Ele faz o que eu quero. Mas Ele sempre responde, Ele está sempre comigo, Ele está sempre do meu lado. Irmãos, vale a pena confiar em Deus, porque tudo que existe é dEle, porque Ele sempre responde, porque Ele permanece para sempre, porque Ele é a única rocha eterna que existe, porque todos que se aproximam dEle, que conhecem Ele, passam a confiar mais e mais e mais a Ele. Em Jeremias, irmãos, tem um texto que é muito próximo do que o pastor Sávio leu aqui no início do culto. Eu sei que Deus diz que está escrito na Bíblia, né? Que no meio dos louvores Deus habita, mas não chega no meio do louvor não, irmãos. Né? Tem gente que chega no culto no meio do louvor, né? No meio do louvor na adoração, né? E o texto... A palavra que vai dizer para mim e para você, que vale a pena confiar nesse Deus, e o pastor Sávio leu aqui o Salmo 1 no início, né? Bem-aventurado, e ele vai falar sobre, será como uma árvore plantada junto à corrente dos ribeiros, que produz o fruto, estação, tempo certo e tal. Jeremias tem um texto bem parecido com esse, é em Jeremias capítulo 17, versículo 7, ele diz assim, ó, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, e ela não temerá quando chegará o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar frutos. Olha aí o que o Jeremias está dizendo. Aí tem gente que vai falar, rapaz, isso não é o Salmo 1 não, pastor. Gente que não tinha lido esse ainda, né? O Jeremias aqui, ele está dizendo, irmãos, que os que confiam no Senhor se assemelham a uma árvore plantada perto do ribeiro de águas, que as suas raízes vão para dentro daquela água, e ela indo ali para dentro daquelas folhas, diz o texto, que ele não temerá o calor. Mas vai vir calor? Vai, mas ele não vai ter medo do calor. Pode vir calor, pode vir, porque eu estou plantada junto do ribeiro, e aqui, ó, pode vir, porque eu estou pronto para ti, calor. Ele diz, ó, porque as suas folhas sempre estarão verdes, mesmo no tempo da seca, as folhas vão estar verdinhas, e ali é algo impressionante. A gente
às vezes passa, irmãos, por meses, assim, no nosso tempo aqui que é muita estiagem, aguando plantas, né? E às vezes ela não fica verdinha. Cai uma chuva, irmãos, fica tudo verdinho, fica tudo bonitinho, as coisas parecem que mudam. E aqui ele está falando, as folhas, elas nunca deixarão de ser verde. E ela não ficará ansiosa com a eita, meu Deus, o ano da seca. Rapaz, olha, ano da seca, se prepara, porque vai vir enchente, hein? Seca grande, enchente, não sei. Não terá medo no ano da seca. E nunca deixará de dar o seu fruto. Olha o que ele está dizendo. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Quem confia no Senhor vai enfrentar lutas, vai enfrentar dificuldades, mas nunca vai ter medo, porque o Senhor vai estar ao teu lado, o Senhor vai estar contigo, o Senhor vai ser o teu Deus. Ainda que seja um tempo de calor, você não vai ter medo do calor. Eu falava aqui numa quinta-feira dessa, irmãos, como nós somos criados cheios de medos, medo disso, medo do escuro, medo de morto, medo de vela, medo de chuva, medo de relâmpago, medo de não sei o quê, e chama Santa Bárbara, São Pedro, não sei o quê, porque deu um relâmpago, e o cara se veste, pega o relâmpago, põe a blusa. Eu nunca vi falar que o cara estava sem blusa e pegou um raio porque estava sem blusa, mas se começou a dar um trovão, o cara desliga o telefone, põe a blusa, não sei o quê, e aí a gente se pega com um monte de superstição, pega o pano de prata, amarra na mesa, não sei o quê, joga sal no terreiro para chover, e a gente se enche de coisa, para tirar o quebrante, linha vermelha na testa do menino, tira a soluço, não sei o quê. Irmãos, a gente se enche de um monte de coisa, Mas quem confia no Senhor, tinha uma época que era espinhela caída, o cara tinha que se pendurar na porta assim, ó, que era para, não era? Para a espinhela dele não ficar, o cara, espada de São Jorge, ele colocava em casa, para espantar também as coisas. Irmão, nós somos criados cheios de medos, dá medo de tudo. E o pior é que o negócio está ficando sério. Antigamente o cara tinha medo do bicho-papão, o cara tinha medo do lobo mau, do homem do saco preto, e agora também do pastor. O pai fala, vou falar, pastor está olhando. E aí ele entrou no grupo também, desses aí que ele tem medo. E irmãos, nós somos cheios de medo e enchemos os nossos filhos de medo. Enchemos. Lá em casa eu gosto de cantar com as meninas sempre, especialmente com a menor agora, né? A gente cantando sempre, não existe monstro, não existe lobo mau, não existe bicho-papão, é tudo a imaginação. Irmão, nós nos criamos cheios de medo. E o cara tem medo de tudo. Ele tem medo de quebrar copo, ele tem medo de não sei o quê, ele tem medo de falar. E nós vivemos cheios de medo. E o Jeremias vai dizer aqui, quando você confia em Deus, pode vir um tempo seco, pode vir um ano da seca, o ano da enchente, a ansiedade, o momento do fruto, o momento da folha ficar verde ou dela cair. Pode vir um tempo, maior tempo de calor da sua vida, mas nós que confiamos no Senhor, não teremos medo. Vale a pena confiar em Deus, irmãos. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena colocar a nossa confiança em Deus. E eu quero dizer ainda, hoje, mais uma razão por que confiar em Deus. Lendo 2 textos. O primeiro é em Josué. Josué, capítulo 21, versículo 45. Josué, capítulo 21, versículo 45. Olha que texto lindo, irmãos. De todas as promessas do Senhor à nação de Israel, quantas? A minha versão diz, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Eu quero te dizer, vale a pena confiar no Senhor, porque todas as suas promessas se cumprem, nenhuma delas falham, nenhuma, não tem uma que falhou, que ficou mais ou menos, que deu um jeito, que foi de um jeitinho, não, tudo se cumpriu, nada falhou, tudo aconteceu. Irmãos, vale a pena confiar naquele que tem a canção do Trazendo a Arca que diz, em frente ao mar o que fazer, voltar atrás ou confiar naquele que nunca falhou.
Todas as promessas do Senhor se cumpriram e nenhuma delas falhou. Vale a pena confiar. Vale a pena confiar nesse Deus. E aí, em Samuel, assim, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. Olha que texto lindo também. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele confiam. Nós cantávamos assim, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor há poder. Ele é rocha e escudo de todos os que neles confiam. Deus é a minha fortaleza e a minha força. Com Ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. Pois quem é como o Senhor e quem é rochedo como o nosso Deus? Aí ele diz, persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Ei, meu irmão, vale a pena confiar no Senhor, porque Ele nunca falha, tudo que Ele fala se cumpriu, nenhuma das suas promessas caiu por terra. Vale a pena, porque o caminho do Senhor é perfeito e a sua palavra é comprovadamente genuína. Comprovadamente. Vale a pena confiar em Deus, irmãos. Vale a pena colocar a vida nele. Vale a pena esperar por ele. Vale a pena confiar nele. Vale a pena dedicar uma vida a ele. Vale a pena deixar ser conduzido por ele. Vale a pena, meus irmãos, viver com ele. O homem pode te decepcionar, a família pode te decepcionar, mas o Senhor nunca te decepcionará, nunca te abandonará, sempre terá respostas para você. Ele é rocha eterna, Ele permanece para sempre. Tudo que existe veio por Ele, através dEle. Ele nunca falha, Ele sempre responde, Ele destrói os meus medos. Eu não tenho, meus irmãos, como não confiar nesse Deus. Eu não tenho como não confiar nesse Deus poderoso. Ele não faz tudo o que eu quero. E graças a Deus. Porque eu não sei o que quero. Estava falando para os irmãos aqui esses dias. Quinta-feira. Tem um irmão que vem para o culto que ora para que chova. Senhor, chove, Senhor, está muito quente. Está difícil. Aí o irmão que instalou energia solar, ele fala, Senhor, deixa o sol. É o solzão tão lindo aí para a minha energia, para as coisas ficarem bonitas. Aí tem outro que fala, vem frio, Senhor. Outro fala, mas tem que ser um frio, mas frio seco é muito chato. Ainda bem, irmãos, que Deus não faz tudo o que eu quero. Lembra que eu falei para os irmãos que... acho que foi quinta também que eu falei, que quando eu fui casar, nós compramos as coisas e o nosso pensamento era comprar as coisas e levar tudo para casa. Mesmo a gente ia comprar parcelado e aí ia levar para tudo, porque ia ficar lá, ia estar guardado, não sei o que. Esse era o nosso pensamento. E não deu certo, o lugar que a gente ia guardar, as coisas que ia fazer, não deu certo. E depois a gente viu, rapaz, eu ia levar as coisas para casa, aí ia casar depois de não sei quantos meses, 6 meses, 7 meses depois, não sei. As coisas de Utah eram velhas, eu não ia ter usado. Agora não, eu deixei comprar tudo certinho, eu vou lá só buscar, quando for buscar, vai tudo zerado, com um quartinho de novo lá. Eu não sei o que eu quero, irmãos. Às vezes eu não tenho as coisas porque eu não peço, às vezes quando eu peço, ainda peço mal, ainda peço ruim. Mas Deus, que é sempre bom, Ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Ele sabe cuidar dos seus filhos. Ele sabe proteger os seus filhos. Ele sabe conduzir cada um de nós a pastos verdejantes. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus
é tudo. Deus é começo, meio e fim. Ele sabe de todas as coisas. Ele te conhece. Ele reservou este momento para nós estarmos aqui. E a única coisa que eu vim dizer para você aqui hoje é que vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar em Deus. Às vezes, eu digo, eu confio em Deus. E eu acabo desconfiando de Deus. Às vezes eu digo, agora está com Deus. E eu tiro da mão de Deus. Mas eu quero te dizer que o Deus das nossas vidas, o Deus que é real, Deus é real, irmãos. Deus, Ele é real. O nosso Deus que é real. Este Deus, Ele pode mudar e transformar todas as coisas, porque Ele é poderoso. Quando Ele age, ninguém pode impedir. Não há quem possa contra o braço do Senhor. Não há quem possa contra o Senhor. Por isso, sempre ore, colocando a tua família diante de Deus. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus pais. Ore pelo seu emprego. Ore pelos seus negócios. Coloque tudo o que você tem nas mãos do Senhor. Confie que Ele vai proteger e que Ele vai fazer na sua vida sempre. Confie que Ele vai guardar a tua vida, a tua entrada e a tua saída. Confie que Ele vai te livrar de todos os teus medos. Confie que vale a pena estar com Ele e viver uma vida com Ele. E esta confiança não é uma confiança cega. É uma confiança segundo a palavra de Deus. Não é uma confiança de alguém lhe dando ordem sobre o que fazer, mas é um Deus guiando a sua vida para viver com Ele, para estar com Ele. Ele é o único eterno. Ele é o único que fez todas as coisas. Ele é o único todo-poderoso. O único que sempre atende. O único que nunca abandona. O único que nunca falhou. O único que pode nos guardar todos os dias. Confie em Deus, porque vale a pena confiar. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Se você puder, feche seus olhos e coloca a tua vida diante de Deus por alguns instantes. O que tem tirado o teu sono? Ou tem deixado o teu coração cheio de angústia? Tem coisas que tiram o nosso sono, irmãos. Às vezes a pessoa tem medo até de buscar um resultado de um exame médico. Às vezes a pessoa tem medo de ouvir um diagnóstico, uma palavra. Às vezes a pessoa fica tão preocupada com o futuro dos filhos, ou do país. Às vezes ela fica preocupada, do nada vem uma preocupação, o coração dela acelera, ela começa a suar. Às vezes ela se preocupa sobre os seus relacionamentos, como é que vai ser. Às vezes são as preocupações financeiras que causam tanta angústia. Às vezes são situações de medo, de entrar em casa, sair de casa, de estar só em casa. Às vezes nos enchemos com uma decisão na justiça, ou a situação do meu emprego que depende disso ou daquilo. Confie em Deus, meu irmão, confie em Deus hoje.
Coloca a tua confiança no Senhor. Fala para Deus: e Deus, me ajuda, Deus. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a caminhar, me ajuda a viver. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Livra-me dos meus medos, Senhor. Livra-me da angústia, livra-me do medo da morte. Livra-me, Senhor, livra-me, salva-me, Deus. Coloca a tua vida diante dele, teu coração diante dele. Aproveita esse momento para orar. Fala: Senhor, me ajuda a confiar em Ti. Me ensina, Senhor, a depender totalmente de Ti, Deus. Totalmente de Ti, Deus. Ah, Senhor, nos ensina, Senhor, a viver na Tua presença e a confiar em Ti, Deus. Nos ensina a confiar inteiramente, completamente em Ti, Senhor. Completamente em Ti, Senhor. Completamente na Tua presença, Deus. Gostaria de orar por você hoje, que quer colocar a tua confiança nele. Senhor, em nome de Jesus, olha para a tua igreja hoje, olha para aqueles que estão aqui, clamando a Ti, exaltando a Ti, confiando em Ti. Que nessa noite, Senhor, a Tua igreja encontre as respostas. Que nessa noite, Senhor, a igreja seja livre de todos os medos, de todos os temores. Que seja livre, Senhor, da angústia, da preocupação. Que seja livre, Senhor, de tudo aquilo que tira a paz do seu coração. Tudo aquilo que não tem deixado dormir durante a noite. Tudo aquilo, Senhor, que tem deixado a mente, Senhor, trabalhando, preocupada. Ah, Senhor, que nessa noite nós venhamos aprender a confiar em Ti, Senhor, a depender de Ti, a estar nas Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, cura nesse momento, Senhor, a ansiedade, cura, Senhor, o pânico, cura, meu Deus, em nome de Jesus, a depressão. Cura, Senhor, nessa noite aqui neste lugar, todo aquilo, Deus, que tem trazido a angústia e tem tirado a paz das famílias, Senhor. Tira, Senhor, todo mal. Tira, Senhor, das nossas vidas. E que Tu venhas cumprir a Tua palavra. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Confie no Senhor, meu irmão, minha irmã. Confie no Senhor. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena colocar a vida nele para viver diante dele. Amém?